Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 a 27, que fala assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compararam ele ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu chuva, e correram rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então, nessa reflexão, eu quero falar sobre a construção espiritual, que é nós construir a nossa casa espiritual sobre a rocha. É muito importante isso. E eu estava refletindo sobre esse texto para trazer essa reflexão bíblica, para me colocar aí no canal do YouTube, onde todos os dias eu coloco uma mensagem, pela misericórdia de Deus. E aí, todas as mensagens que nós estamos trazendo nesse momento, tudo está voltado ao vírus coronavírus. Esse vírus aí que alastrou o mundo inteiro. E eu olhando para essa passagem aqui, vendo que é uma palavra que cai bem nesse momento de tanta turbulência que está acontecendo no nosso planeta Terra. E a Bíblia fala que Deus manda o sol, manda a chuva, tudo acontece sucessivamente no mesmo ambiente onde mora o justo e moram os injustos. Ou seja, aonde os filhos de Deus residem e aonde os filhos de Deus não residem. Aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então, todos estão debaixo desta imensa casa que Deus fez, que é o planeta Terra. O planeta Terra é uma imensa casa que um dia vai ser abalado pelos poderes celestiais. Um dia Deus vai abalar essa casa, essa imensa casa que construiu para que o ser humano habitasse. Mas eu não quero falar desta casa no âmbito físico que é o nosso planeta Terra, mas eu preciso te alertar da casa espiritual. Da casa espiritual, que é uma construção espiritual, que a partir do momento que nós edificamos essa casa espiritual, ela vai ter um revestimento da casa física, que é o nosso corpo, que é essa estrutura humana que representa uma casa espiritual, que o próprio Espírito de Deus mora. Então, olha aí a observação, olha aí a importância de uma construção espiritual. E para você entender melhor, toda construção ela tem que ter uma base firme. Isso no sentido fisicamente falando, de uma casa onde nós habitamos, uma casa física, ela tem que ter um alicerce forte, ela tem que ter colunas fortes, em cima de uma rocha, em terra, ou seja, num terreno firme, numa terra firme, num campo firme, aonde as suas estacas é enfiada e jamais será abalada ou será destruída. Então, quando nós vamos fazer uma casa, um prédio, aí tem que ter um alicerce bem feito. Olha quantos prédios a gente vê aí, não sei quantos andares, mas cada andar que a gente constrói
mais estrutura tem. Se você vai construir um prédio que tem 3 andares, você vai fazer uma estrutura de um prédio que tem 3 andares. E assim sucessivamente, quantos andares forem que vai ser colocado sobre aquela construção, assim vai ser o alicerce. Então, conforme o alicerce, vai ser a estrutura para cima. E o que quer dizer isso? Que nós, seres humanos, precisamos ter um alicerce firme, precisamos colocar os nossos alicerces no local correto, no âmbito correto, porque se nós colocarmos nossos alicerces em qualquer lugar, com certeza vai acontecer decepção na nossa vida. E olhando para o texto sagrado aqui, do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, fala assim: todo aquele, aqui é a pessoa de Jesus que estava aqui trazendo um ensinamento aos seus discípulos e às pessoas daquela época. Ele começou a dizer, o próprio Jesus começou a dizer, está aqui na Bíblia. Não é aqui a pessoa do pastor Edson que está falando, não. É o que está na palavra de Deus, que o próprio Deus escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, inspirou o homem para escrever, inspirado através do Espírito Santo, a sua palavra. Então foi o próprio Deus que trouxe essa palavra poderosa para que nós hoje estejamos aqui vendo, nesse momento tão turbulento desse vírus aí, do coronavírus, aonde existem muitas mensagens preliminares, muitas mensagens falsas, muitas mensagens piratas em cima do coronavírus aí, para trazer pânico à sociedade, para trazer pânico à população, para trazer pânico ao mundo inteiro. Então a gente vê aí, e aqui o capítulo 7 de Mateus, versículo 24, fala: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha só o que Jesus estava falando aqui. O homem prudente é o homem sábio, o homem que está interligado com Deus, o homem que está conectado com Deus, o homem que todo passo que vai dar, ele dá, mas é falando com Deus, para que Deus oriente ele a viver debaixo desse planeta Terra de uma maneira digna, justa e seguindo o alvo correto. Então aqui, o homem sábio, o homem prudente, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Mas a observação é que para você edificar a sua casa sobre a rocha, você precisa ouvir a palavra do Mestre. E não só ouvir, você vai ouvir e colocar em prática. Porque não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ser um doutor, um PhD, ou assim sucessivamente, e você não colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina, ou te ensina a fazer e você não faz. Aí, meu filho, vai ser muito complicado a sua vida. Nesse momento aí do coronavírus, tem muitas casas desmoronando, tem muitas casas que não estão na rocha. Por quê? Porque não deram ouvido de maneira nenhuma ao dono do universo, que é Deus. Então as pessoas que não estão dando ouvido, as suas casas estão desmoronando. A casa, tanto no sentido físico, corpo humano, como a estrutura espiritual. Então é muito importante que você seja sábio, construa, faça uma construção espiritual, faça uma construção da sua casa sobre a rocha. Porque aqui, o Evangelho de Mateus, capítulo 7, está falando aqui, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele fala aqui, e desceu a chuva, desceu a chuva, correram os rios,
e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha só a importância desse dia difícil e turbulento que nós estamos passando no sentido universal. Porque aqui este efeito de chuva, o efeito de correr os rios e soprar os ventos, veio tanto para a casa que estava edificada na rocha, como para a casa que estava edificada na areia, como o texto a seguir fala. E aquele que ouve estas minhas palavras e a não pratica é semelhante ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Então nós vemos hoje que, aí fala a seguir, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então observe que a chuva correu, os rios foi soprado, os rios, a chuva caiu, e correram os rios, e assopraram os ventos. Ambas as partes, para qualquer um, tanto para que estava edificada na rocha, como o que estava edificado na areia. Ou seja, aquela circunstância que veio tanto para aquela casa que estava na rocha, como que estava na areia. Aí é que onde está a diferença. A diferença está aí. As pessoas que estão em Cristo Jesus, porque essa rocha aqui, ela está simbolizando Jesus. Jesus aqui estava falando de um sentido figurado, como era uma rocha, uma pedra, no sentido físico, mas ele queria dizer que a rocha ali era a sua pessoa. Então todos aqueles que dessem ouvir as palavras dele, estavam firmes nele, era a rocha. E aí jamais, quando caísse essa chuva, que não é chuva normal, é uma chuva diferente, e correu os rios e sopraram contra aquela casa, a casa ia permanecer de pé, se tivesse ali ouvido a voz do mestre, que é a rocha, a principal pedra de esquina. Então sabemos que hoje, quantos não estão, vou até me levantar aqui para poder falar melhor um pouco sobre esse assunto. Quantos não estão passando por situações difíceis? Por quê? Porque as suas casas não estão sobre a rocha. Aí os problemas chegam, as dificuldades chegam, e aí a pessoa não está sobre a rocha, e aí as primeiras dificuldades que vêm, as primeiras lutas que vêm, ela cai, e é grande a ruína. Agora, quem está sobre a rocha, de maneira nenhuma vai cair. Não vai cair não, meu filho. Então, o coronavírus está aí. Está aí. Você liga a televisão, você não ouve mais nada, senão a mensagem do coronavírus. É tanto especialista nesta área que se levanta, que só o sangue de Jesus. E aí, o jornalismo ganha em cima disso aí, a mídia ganha em cima disso aí, os governantes ganham em cima disso aí, o Estado ganha em cima disso aí, os governos, no modo geral, ganham em cima disso aí. Por quê? Porque aí vem a parte da economia do Brasil, do mundo inteiro, os que têm condição para ficar na sua quarentena em casa de boa, tem dinheiro no banco, passa o cartão, tem tudo bom. Agora as pessoas que não têm, que é lá de renda lá embaixo, estão já passando necessidade. Então, olha, aqueles que estão em Cristo Jesus, jamais Deus vai deixar passar por privação. O coronavírus veio para todos, vai bater em todas as casas. As pessoas estão dentro da casa. O povo está dizendo, ei, fique em casa. Essa é a mensagem das autoridades que decretaram. Fique em casa, fique em casa. Os idosos não saem, fique em casa. Agora, essa sua casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia? Eis a pergunta, porque é muito fácil você decretar para as pessoas ficarem em casa.
É muito fácil. Agora, se essas pessoas todas vai ficar numa quarentena, vai ficar em casa, e elas não estiverem edificadas na rocha, quando vier, meu filho, os problemas, essa casa vai desmoronar. Vai desmoronar, vai cair, aí o governo não vai pagar para construir a sua casa, né? O governo, nem do Estado, nem de onde for, nem a autoridade nenhuma de paz da terra vai edificar a sua casa, vai levantar a sua casa, porque a casa é você mesmo. Aí cai, a pessoa não aguenta, morre lá, aí cadê o Estado? Cadê os governantes que vai te dar a tua vida de volta? Não vai dar não. Então eu não concordo em parte esse negócio de eu decretar, todo mundo para, a empresa fecha, fica esse paradão enorme, o povo tudo em desespero, o povo tudo aí já não está mais nem sabendo o que vai fazer, aí decreta, aí já prolonga o decreto de novo, aí cria aí uma esmola para as pessoas, que são esmola para dar para as pessoas, achando que isso aí vai sustentar ninguém dentro de casa. Uma esmola de R$200, uma esmola de R$600, achando que vai sustentar uma família. Sustenta não, de jeito nenhum. Isso é botar remendo em uma roupa velha. Pegar a roupa velha rasgada e tentar botar um remendo. Não vai dar certo, de jeito nenhum. Aí tem tanta coisa que a gente vê por aí, rapaz, só o sangue do governo. Então, essas pessoas precisam estar em Cristo. Precisa a sua casa estar edificada em Cristo, porque não vai desmoronar. O coronavírus vem aí, né, com essas manifestações que a gente vê aí, vai bater sobre essas casas, e aí as casas não vão aguentar. E vai descer, vai desmoronar. Por quê? Porque Cristo não está. Cristo não está. O povo não está dando ouvido à voz de Deus. Estão dando mais ouvido à voz do coronavírus. Estão dando mais ouvido à voz da mídia, à voz do jornalismo, à voz dos cientistas, à voz dos especialistas, à voz dos governantes, e todos eles sem direção nenhuma de Deus. São poucos que estão na direção de Deus, dando uma palavra direcionada de Deus. Estão dando mais uma palavra do seu ego, querendo ser o salvador da pátria, querendo ser o salvador do seu estado, querendo se aparecer. Eu decreto que isso aqui tem que ser assim. Então, se decretar, tem que começar a cuidar da população, distribuir aí o gel, né? Distribuir aí o álcool gel para as pessoas, que as pessoas não tem nem na farmácia, não tem para comprar, distribuir as máscaras, distribuir a proteção correta para a população. Agora, prender as pessoas dentro de casa é muito fácil. É como a gente está pagando um pecado que a gente não cometeu. Estão presos, uma quarentena, quer dizer, a China da vida fez aí o que tinha para fazer aí, esse coronavírus aí, espalhou pelo mundo inteiro, aí nós estamos pagando um preço, né, por um crime que nós não cometemos, por um erro que nós não cometemos. Aí nós estamos pagando 40 dias presos dentro de casa, sem poder sair para lugar nenhum. E aí, se essa casa não estiver na rocha, como é que fica? Se essa casa não tiver condição para se sustentar, cadê? R$600 vai consertar? Vai 600 conto, vai com certeza edificar essa casa? R$200, isso vai? 2 parcelinhas aí, 2 ou 3 parcelinhas, onde é que vai sustentar uma família? Ou um microempreendedor? Isso não dá para nada, isso é uma esmola que o governo está trazendo. E a gente eu mesmo fico revoltado com uma situação dessa. Onde é que isso aí vai resolver? Não resolve não. O que resolve é trazer proteção sobre a população, cuidar da saúde do povo e botar o povo para trabalhar, porque trabalhando cada um vai ter o seu salário. Agora ficar em casa resguardado com medo de coronavírus, aí o negócio fica mais difícil. Tem gente que está morrendo só de pânico. O povo está dando aí morrendo só de medo, porque os pavores, as mensagens que estão transmitindo. Aí eu estava vendo uma mensagem aí, se tiver no frio, não sei o que, se tiver no morro, não sei o que, as 4 estações, não sei o que, fazendo propaganda besta aí. Então, precisamos
está revestido em Cristo, cheio do fogo de Deus, cheio do poder de Deus para combater esse coronavírus. A igreja, a noiva de Cristo, tem que se levantar no momento desse. A igreja, agora até a igreja estão tudo de porta fechada, tudo trancada. Se tiver de porta fechada, mas estiver orando, o seu líder estiver de pé, perfeito, o negócio vai. Mas a noiva de Cristo, ela não foi designada para ser covarde, não. Então a noiva de Cristo está se acovardando, tentando entrar dentro desse mundo da mídia, trazendo uma mensagem. Meu Deus, a gente liga o rádio e o povo estão tudo com medo, tudo apavorado, até a própria igreja, lavada e remida no sangue de Jesus, com medo, apavorado do coronavírus. Aí eu te pergunto, onde é que está a tua casa? Você não está dando ouvido à voz do teu Salvador, não, que é Jesus Cristo? Ou o Jesus que você serve é diferente do meu? Porque o meu está falando aqui na Bíblia, aqui, ó. Eu estou com a Bíblia aqui na mão, em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Se nós dermos ouvido à voz dele e colocar em prática, a nossa casa vai estar sobre a rocha. Aí não há coronavírus que vai querer bater sobre a nossa casa e nos derrubar, não. Então eu te faço a pergunta, aonde é que está edificada a sua casa? Está edificada sobre a areia ou sobre a rocha? Está edificada sobre as palavras dos governantes? Está edificada sobre as palavras da mídia? Está edificada sobre a palavra do jornalismo? Sobre essa massa que está ganhando em cima do coronavírus? Você vai no mercado para comprar uma coisa, já está o triplo. O povo aproveitando e aumentando tudo por causa do coronavírus. Aí a pessoa já não tem dinheiro, já está lascado da vida aí. Aí como é que fica para comprar coisa, para cuidar dos seus filhos? O preço lá em cima, alteando tudo por causa do coronavírus. E os governantes não veem isso. Não vê de jeito nenhum. Aí fica supervisionando as empresas, fechando as portas, o povo não trabalhar, e tudo alteando, e tudo ficando um absurdo. Então, meu filho, nós que somos evangélicos, nós que somos filhos de Deus, vamos que orar para essas autoridades, orar para que Deus possa visitar as suas mentes e venha fazer a coisa correta, para que a população daqui mais um dia não venha aguentar e venha começar a saquear tudo que vem pela frente. Porque nós sabemos que quando a gente bota a pressão sobre uma determinada coisa, vai chegar um momento que no povo não vão aguentar, é como uma panela de pressão. A panela de pressão precisa sair o ar. Se você fechar ali a válvulazinha, a panela de pressão vai explodir. É o que está acontecendo com a população brasileira e no mundo inteiro. Se prender essa massa de gente dentro de casa por muito tempo, ela vai explodir. Em outras palavras, o povo vai sair para a rua, revoltado, vai quebrar tudo que vem para frente, vai saquear mercado, vai fazer tudo, porque o povo não vai passar fome dentro de casa. Não vai ver seus filhos morrendo de fome, porque os governantes decretam e aí ninguém trabalha, ninguém faz mais nada. E como é que fica essa situação? Precisamos nós estar edificados na rocha, edificado em Jesus Cristo, dando ouvido à voz desse Deus Todo-Poderoso para poder nós fazer as coisas corretas. Os governantes fazer a direção que Deus quer. Não é cientista, não é esses intelectuais, não é a mídia, não é jornalismo que sabe nada. Quem sabe é a pessoa de Deus. Se Deus permitiu que o coronavírus veio no mundo inteiro, é para sacudir a mente do ser humano. Para depois que passar por essa situação, o ser humano dar valor mais, respeitar mais o seu semelhante, amar mais o seu semelhante, cuidar mais da sua vida. Para que isso, para poder a gente ter sucesso. Meu Jesus amado, aí entra o nosso presidente aí, enfrentando essa barreira tão grande, rapaz, uma pressão tão grande sobre o nosso presidente. Ninguém praticamente quer fazer nada, mas para apontar, para predejar, estão aí cheio de gente apredejando o presidente. Para que essa bomba exploda e não dê certo nada, e dizer aí, ó, o coronavírus veio por culpa do Bolsonaro, por culpa do nosso presidente, não fez nada, a economia acabou com tudo, então depois que entrou esse presidente, arrebentou tudo, entrou miséria e tudo. Isso é uma mentira do diabo. Mas o nosso presidente, ele vai vencer. O nosso presidente Bolsonaro, ele vai vencer porque foi o Senhor Jesus que colocou ele no poder.
para dar um jeito nesse nosso Brasil que está uma tremenda desordem. Uma tremenda desordem. E aí Deus levantou o nosso presidente Bolsonaro, foi para colocar ordem no nosso Brasil. Eu sei que é a segunda prova dele. A primeira prova foi aquela facada que ele levou, né? E aí ele aqui está levando mais uma segunda facada, o nosso presidente, que é essa situação que veio sobre o governo dele, para abater o nosso presidente Bolsonaro. Mas não vai abater. Eu aqui não estou falando de política não, eu estou falando de Bíblia. Bíblia, porque não é justo de jeito nenhum. E o que a gente vê aí é tanta, essa rede Globo aí, essa rede de esgoto se levantando aí, é tanta falsidade, é tanta coisa para poder derrubar o nosso presidente. O nosso presidente foi uma bênção que Deus colocou na nossa nação brasileira para dar um jeito, para as coisas colocar no eixo. Então, eu sei que o nosso presidente está edificado sobre a rocha. Nós, brasileiros, aqueles que estão em Cristo, estão edificados sobre a rocha. E o nosso presidente, ele aceitou Jesus. Ele é uma nova criatura. E eu tenho certeza que ele está edificado sobre a rocha e ele vai vencer esse momento difícil que eu vendo aí, eu estava olhando e insultando, que ele levou a primeira facada. E agora vem a segunda facada, que foi esse sistema aqui do coronavírus. E aí está vindo essa pressão sobre ele, que está simbolizando a segunda facada. Se o meu presidente tiver a possibilidade de ouvir esse vídeo, de ouvir essa mensagem aqui que eu estou transmitindo, ele vai entender o que eu estou falando, né? Nosso presidente, que a primeira facada aconteceu que foi fisicamente. Agora vem a segunda facada, que não é física, mas é dentro desse sistema econômico, dentro de um sistema espiritual, dentro de um sistema de mídia, de tanta coisa que nem a língua não dá para falar. Misericórdia. Então, nós crentes em Jesus Cristo, que estão edificados na rocha, devemos orar pelas nossas autoridades. Devemos partir para a luta. Não é ficar com medo do coronavírus, se esconder dentro de casa e não fazer nada. De jeito nenhum. Se nós vamos ficar dentro das nossas casas, porque as nossas autoridades nos determinam, decretam, e nós devemos obedecer, porque a Bíblia fala que nós devemos obedecer às autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus, mas nós vamos entrar em oração. Está dentro da sua casa, ore para que o coronavírus não entre na sua casa. Fique só da porta para lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E as mensagens que a gente recebe é tudo isso. Você recebe uma pessoa para fazer uma visita e falar com você, só fala em coronavírus. Só fala em coronavírus. Tá, o povo já estão adorando, já criaram um ídolo com esse nome. Daqui mais um dia estão santificando aí, criando um santo chamado coronavírus. O sangue de Jesus tem poder para repreender essa mentalidade fraca, né? Uma mentalidade fraca, porque se nós estamos na rocha, aonde é que nós vamos dar ênfase a coronavírus? De maneira nenhuma. As pessoas não podem mais nem tossir, porque se tossir está contaminado. Não pode mais nem espirrar, porque se espirrar está contaminado. Está repreendido em nome de Jesus. Se a pessoa estiver lá no hospital, tem que ter cuidado. Porque não, até qualquer doença que tiver lá na pessoa, a pessoa vai dizer que é coronavírus, a pessoa morre, e aí vão determinar que é coronavírus, tudo é coronavírus, tudo é coronavírus. E as outras doenças que existem, como é que fica? Aí só dão ênfase ao coronavírus e outras pessoas morrendo de outros tipos de coisa, que todo dia morrem, e aí fica complicado. Então, por isso que eu estou trazendo essa reflexão bíblica, para que nós, servos de Deus, acorde, corra para a Bíblia. Corra para a Bíblia. Né? E dê ouvido à palavra de Deus e coloque em prática, para que a sua casa, tanto física como espiritual, esteja edificada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Para quando vier a chuva, né, e correres os rios e soprares os ventos, que simboliza aí esse vírus, e bater contra a sua casa, não vai cair, porque você está edificado sobre a rocha. Você fez uma estrutura na sua casa espiritual. Você
fundou. Agora, se você estiver usando um material pirata na sua casa espiritual, você está enrolado. Né? Por isso que nós devemos usar o material melhor que nós estivermos na nossa construção da nossa casa, tanto física como espiritual, na nossa estrutura humana, que simboliza uma casa. O próprio Deus falou que nós simbolizamos uma casa. E o Espírito Santo de Deus habita nessa casa. O Espírito de Deus está dentro dessa casa. Por isso que nós também edificados sobre a rocha. Agora, se o Espírito de Deus não estiver dentro da sua casa, aí, meu filho, você está enrolado. Está enroladíssimo. Mas que é isso, pastor? E aí, como é que fica se alguém que estiver em Cristo for pego com coronavírus e morrer? Então não está edificado. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem é igreja? É no sentido físico? Não. Igreja, nós, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, somos a igreja. E as portas do inferno simbolizam aí, esse vírus aí, o coronavírus está simbolizando as portas do inferno. E ela não pode prevalecer contra a igreja, que é você, a noiva de Cristo, que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Você foi lavado no sangue de Jesus. E se você foi lavado no sangue de Jesus, praga alguma vai habitar na tua tenda. Entendeu? Você é tenda. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Então o coronavírus tem que sair em retirada. Porque o fogo de Deus é o fogo do fogo. Que queima, que consome o que é errado. É um fogo consumidor. Então nós temos um fogo consumidor na nossa vida. E tudo que vier de ruim sobre a nossa casa, esse fogo vai consumir. Não estou falando de um fogo humano, dessa temperaturazinha que a gente está aqui no planeta Terra, não. É o fogo do fogo, o fogo do Espírito, que vai queimar todo esse vírus que está por aí nesse planeta Terra. Por isso que o próprio Jesus falou, eu irei, mas o meu Pai vai enviar outro Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo. Ele é fogo. E Deus vai ordenar que esse coronavírus seja queimado para sempre. E nunca mais apareça em nome de Jesus. Mesmo que alguns comentaristas falem, mas é princípio das dores. Mesmo que seja princípio das dores, mas vai ser queimado. Em nome de Jesus. Porque não é o fim. Não é o fim. Tem muitas pessoas que têm promessas. Eu tenho promessa, você tem promessa. E aí o coronavírus vai chegar e vai apagar suas promessas? O coronavírus vai vir e vai apagar os seus sonhos? Vai abolir os seus sonhos? De maneira nenhuma. Então se levanta, crente. Em nome de Jesus, se levanta e faça com que o fogo de Deus tome uma proporção dentro de você e não se apague de maneira nenhuma. E vamos orar para esse coronavírus sair de uma vez por todas. É por isso que Deus está permitindo, para que a igreja ore, para que a sua noiva ore, para você acordar, se encher de Deus e mandar esse coronavírus lá para o inferno, que de onde ele veio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma reflexão, meu filho, que eu estou trazendo sobre a sua vida. Acorde. Mateus capítulo 7, versículo 23 a 27. Casa edificada sobre a rocha. Casa edificada sobre a areia. Aonde é que está a sua casa edificada? A sua casa está edificada no coronavírus? Ou está edificada em Cristo? Porque se você parar e ficar só dando ouvido a essas mensagens de coronavírus, você vai ser contaminado. Então pare de ouvir essas mensagens. Nem ligue mais a televisão para estar ouvindo essas bobagens, não. Vai para o joelho, vai orar, pega as escrituras sagradas, começa a ler, começa a entrar em batalha espiritual, convida o seu vizinho para orar lá, mesmo que não pode estar na casa do seu próximo, mas liga, tem aí a internet, vamos fazer uma corrente, vamos orar, vamos batalhar a guerra para que esse coronavírus saia de uma vez por todas e a gente volta o mais rápido possível à vida normal. Porque isso não é a vontade de Deus. Que o coronavírus esteja aí querendo dominar até a sua própria noiva. Não é. Deus pode até estar permitindo para que a igreja acorde, para que o homem se acorde e venha se arrepender dos seus pecados, aproveitar o momento e venha reconciliar com seu Pai, que é o Criador, que é Jesus Cristo, e venha servir a Ele, porque Ele já está às portas. Dá para entender que Jesus Cristo já está às portas.
E temos que acordar enquanto é tempo. Você, crente, tem que acordar. Esse é um sinal que Jesus já está às portas para vir buscar a sua noiva. Deus só está dando aí um sinalzinho, só dando uma sacudida no povo, no planeta Terra, para uma acordar e achar que não é o bambambam da história, não. Né? Achando que está por cima da carne seca, que não está, não. Jesus está no controle de tudo. Ele está sabendo tudo que está acontecendo. E na hora certa, no momento certo, ele vai mandar esse coronavírus ir para o inferno. Vai ser queimado de uma vez por todas. Mas ele quer usar nós aqui na terra. Deus quer usar a noiva. Deus quer usar os seus filhos para fazer isso. Para que você ganhe autoridade. Para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que precisa ser feito. Não é o povo... É tanto especialista, é uma benção os especialistas, é uma benção, Deus levanta o médico, mas não vai resolver tudo. Já estão criando aí a vacina, beleza, porque Deus está dando inteligência, mas Deus quer dar um fim de uma vez por toda desse coronavírus, para que o povo tenha sossego, porque tudo é coronavírus, toda voz que a gente ouve é coronavírus, a gente não ouve mais nem a voz de Deus. Então acorde, crente, acorde. Unge os seus ouvidos para que você possa ouvir só a voz do bom pastor, que é a voz de Jesus, porque se você ouvir e colocar em prática, com certeza a sua casa vai estar protegida 100% e o coronavírus vai partir em retirada em nome de Jesus. Tá bom, meu irmão? Então que Deus abençoe. São 36 minutos de reflexão. E para não ficar nas minhas palavras, né, aqui o pastor Edson comunica que está trabalhando aqui, eu estou cuidando aí do meu ministério, estou levantando o meu ministério. Eu já coloquei um vídeo aí no YouTube, você possa se inscrever e ver o vídeo que eu coloquei. Já estou reformando um ambiente aqui na gráfica, na parte de cima, já quebrei todas as paredes, agora já comecei a fazer o altar e preciso de ajuda. Ninguém faz nada só. Eu não tenho dom de pedir, meu dom é trabalhar, mas mesmo assim eu te faço um comunicado. Se você puder ajudar a pessoa do pastor Edson, aí eu estou precisando de cimento. O que você comprar eu recebo. Estou precisando de cimento, estou precisando de areia, estou precisando de tijolo, estou precisando de cerâmica, estou precisando de revestimento para colocar nas paredes, estou precisando da parte de gesso porque vou forrar, estou precisando da parte elétrica, precisando de vidro. Então eu preciso preparar esse ambiente espiritual para que eu possa pregar a palavra de Deus. E eu preciso da sua ajuda. E aí você pode entrar em contato comigo, está lá no rodapé do vídeo, lá que você vê lá, você vai ver lá. Aí você vê lá o vídeo, veja o ambiente, tem a minha localização aqui, que eu moro aqui em Manaus, moro em Manaus. Tem lá meu telefone, tem a rede social, tem lá o Instagram, tem lá o Facebook, tem lá o Zap, está tudo lá. Entre em contato com a pessoa do pastor Edson e me abençoe, e depois você vem fazer uma visita aqui para ver aonde você depositou a sua oferta no dia da inauguração ou até antes aqui. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Shalom. Até o próximo vídeo.